Monata, Achachilanaka, Ayala, Marcpachataki. Como o Conselho Municipal é um espaço de protagonismo para os imigrantes, mas no Conselho Participativo também tem reconhecimento do espaço para o imigrante. Então o imigrante tem que ocupar o espaço que lhe concede. Ele tem que ser ator na construção do seu bem. Ele tem que participar em tudo que está em prol a ele. Ele não pode ficar ao lado, deixado de lado, não participar na construção da coisa que lhe interesse. Porque eu acho que os imigrantes não podem deixar outras pessoas dormir o sonho deles. E depois, sim, ficamos reclamando, o Brasil não faz nada, o Brasil não tem esse, o Brasil não, mas vamos participar nessa construção, nós vamos fazer levantamento, falar o que nós estamos precisando, o que precisamos que o Brasil dá para nós, o que precisamos que o Brasil corrige, ou acrescenta, porque são várias culturas, são várias nacionalidades, são realidades diferentes, os dores são diferentes, os objetivos também diferentes, as visões diferentes, então as construções também se diferem. Mas o centro de nós todos é a integração social. E isso só pode ser fácil com uma política pública bem feita, onde cada população que compõe a imigração, ou os imigrantes do Brasil, se encontra, se sente representado. Vai acontecer a eleição do Conselho Participativo. Será que os imigrantes se candidataram? Quem vai ocupar essas cadeiras dos imigrantes? E o Conselho Participativo é o antigo do que o Conselho Municipal. 2013 e 14. Então, a Mônica já está falando. Foi criado em 2013 ou 2014. E o Conselho Municipal é de agora, é 2017 e 2018 só. Só teve 2 mandatos. Então, eu acho que é isso. A gente precisa dessa força. Sensibilizar, mobilizar os imigrantes. Tem várias representantes da instituição, os próprios imigrantes também estão aqui presentes. Como é bom ver o auditório da DPU cheio. A gente fez o auditório para isso. E esse auditório tem que ser visto como o espaço do migrante, da pop rua, das comunidades quilombolas, indígenas. A gente quer isso mesmo. E é um espaço aberto a todo mundo, né? Inclusive, eu até comentei que quando a gente fez o espaço, a gente pediu para o arquiteto fazer com cadeiras soltas, porque quem quiser bota como quiser, se quiser virar, vira, se quiser fazer círculo, pode fazer depois, se quiser fazer grupos, pode fazer. Então, enfim, ele simboliza um pouco a nossa visão do trabalho. E também é muito bom ver como o Conselho Municipal cresceu, se desenvolveu e adquiriu maturidade e um acúmulo de discussões que permita fazer esse debate e que permita fazer isso que é quase uma audiência pública, de colheita de opiniões, de colheita de ideias, de articulação institucional. E eu sei, aliás, Hortêncio, peço até desculpas, eu vou aproveitar esse momento para fazer o que a gente fala em português, né, o meia-culpa, né, que é reconhecimento das nossas falhas. A DPU é, desde 2017 e 2018, membro observador do Conselho, e eu sempre gostei muito de participar, mas no último ano eu não consegui participar como deveria do Conselho, eu estava com muitas outras questões de horário e tudo. Muitas vezes me perguntam, João, você não foi para a reunião, a DPE vai, você não vai? Pode ter certeza, eu estou acompanhando sempre, a gente tem uma equipe de pessoas muito dedicadas aqui na DPU, a maioria são estudantes, e se eu não estou, tem outra pessoa que está na reunião também. A gente teve a representação da nossa estagiária de pós-graduação, Isabela Traub, vai entrar agora outra pessoa, mas enfim, eu estou sempre participando e vou tentar participar mais ativamente esse ano, e agora a partir desse segundo semestre, das reuniões do Conselho. Mas, tirando essa fala que eu queria fazer, né,
colocar um pouco como está a nossa situação, o que me parece, assim, a gente vai iniciar um segundo semestre agora que vai ser bem delicado em vários sentidos para a pauta migratória e para a luta da comunidade migrante no Brasil. Primeiro que é um semestre eleitoral, no que promete ser uma das eleições mais, vou dizer violentas, mais pesadas da história brasileira. Isso é importante que todo mundo saiba. Os temas acabam congelados enquanto não tem eleição, a gente sabe disso também. Então, mesmo que você queira debater, por exemplo, certos temas, a energia não está para isso. Tem uma série até questões de limitações institucionais, de coisas que não podem ser divulgadas. Não sei como é para o município, mas coisas que não podem até nem ser feitas, por exemplo, eventos, lançamentos, etc. E o conteúdo em si, ou seja, nós temos 5 anos da lei de imigração com muitos avanços e muitos problemas. Basta dizer que, ainda hoje, apesar de contornos que foram sendo feitos, pessoas não podem solicitar refúgio quando entram em zonas de fronteira. Nós temos visto aumento de problemas de retenção de pessoas nos aeroportos. Nós temos todos os problemas que envolvem a Polícia Federal, que não vou ficar falando aqui, que todo mundo já conhece. Questões também de acessibilidade, de acesso de usuários a serviços. Mas o que me parece importante é ter em mente algo que eu acho que é fundamental, assim, e aí Hortência, de algum modo, já falou o que eu queria falar. Muitas vezes se coloca muita ênfase na ideia do migrante como, a pessoa migrante, né, como dependente do serviço A, da organização B, do coletivo C, etc. Por exemplo, a ideia de que qualquer coisa, vai na DPO que vai resolver. Não vai resolver certas coisas. Não vai. Porque não tem estrutura, porque a lógica não permite, por N motivos. Por outro lado, diz assim, a solução para a questão migratória, para a inclusão, para a visibilidade é da sociedade civil. E aí sempre se pensa, por exemplo, e aí vou exemplificar, organizações religiosas, como é o caso da Missão Paz, Padre Paulo, ou entidades da sociedade civil, tem várias aqui, o ITTC, por exemplo, que está presente. Mais recentemente, o projetos de coletivos, ou extensão universitária, ou clínicas universitárias, está aqui o turma do Promigra, turma jovem da migração. Mas o mais importante a luta dos migrantes, ela vai vir da comunidade migrante, não vai vir da organização A, não vai vir do projeto C, da extensão D, não, nem da DPU. A luta da comunidade migrante é da comunidade migrante. Então, é muito importante fomentar isso que o Conselho faz, participação social, organização da diáspora, das comunidades em associações, em coletivos, fazer com que as pessoas se engajem, vejam sua luta como uma luta política e não como uma luta assistencial, não como uma luta de esperar que alguém faça. A comunidade tem que se organizar e a comunidade migrante de São Paulo tem se organizado e tem dado provas disso. E esse é o meu recado. Então, eu queria parabenizar pelo evento e dizer isso. A DPU está de braços abertos, portas abertas. A gente tem tido uma pauta de defesa de direitos, que eu reconheço que foi uma pauta defensiva. A gente, como futebol, né? Tem momentos que você está atacando, você está com a bola e fica dominando, e tem momentos que você está se defendendo com todo mundo atrás, você faz 2 linhas e fica lá, se defendendo. A gente, infelizmente, teve que fazer isso durante a pandemia, em muitos pontos, mas a gente tentou fazer nossos contra-ataques. Mas a gente está sempre no jogo, a gente está sempre disputando e participando, e contem sempre com a gente. Eu poderia falar de várias pautas que a gente está desenvolvendo, mas não é o momento. Defesa da comunidade haitiana, a questão da migração afegã, que está sendo um tema em vários sentidos, questões com a Polícia Federal, questões de naturalização, mas não é o momento, não é o caso. Só queria parabenizar e mostrar
nossa felicidade de ver participação social e de ver a comunidade migrante se engajando. Primeiro, eu queria agradecer à presidente Hortense, do Conselho Municipal de Imigrantes, pelo convite, a presença do João Chaves e da Caroline Rocha, também da Casa Civil, que vai estar nos apresentando o atual processo eleitoral dos conselhos participativos vinculados às prefeituras. Eu queria iniciar minha fala frisando um ponto que o João e que a Hortense perpassaram, que é principalmente a presença da população imigrante aqui na cidade, no país, e como que essa participação social e política se vem fazendo há largos anos, e como num processo histórico isso também houveram resultados e avanços, e que foram provenientes dessa luta dessa população imigrante, né? Não sei quem é imigrante aqui de todo mundo, acho que a maioria que estava pelo menos nos meados dos anos 80, da década de 90, início de 2000, como que essas lutas, a Nevis estava, como que essas lutas vieram se traçando, né, e a presença da população imigrante veio se fazendo visível através dessas reivindicações por acesso à saúde, acesso à educação, naquele projeto Somos Hermanos, né, o início que deu depois proveniente à contratação de agentes comunitários de saúde imigrantes, a questão da educação, quando houveram lá na década de 90, né, a necessidade, a negativa, digamos assim, de crianças imigrantes de se inscreverem no ensino público municipal e estadual, e como a população imigrante se mobilizou de maneira que pudesse ser escutada as suas reivindicações por acesso a direitos, né? Isso, como a gente sabe, é um processo que demonstra, né, e que, digamos assim, muda tanto para o próprio imigrante quanto para a sociedade civil essa nova imagem em relação ao imigrante, né, que muitas vezes é perpassada, né, o passivo, o assistencialista, o coitado, e de fato posicionar a população imigrante de maneira ativa, né, como agente ativo na cidade, como agente transformador dessa cidade, como agente promovedor de mudanças e também de agregador às políticas públicas, né? Eu acho que esse é o principal foco hoje, que há uma participação da população imigrante na cidade, né? Se a gente for na Baixada do Glicério, o Padre Paulo, o Padre Antenor estão aqui, há uma mudança daquele território, econômica, cultural, né? Há a presença da população imigrante, há a participação da população imigrante. A gente está debatendo aqui como que essa participação também se reverbera em outros ambientes, né? Dentro do poder público. Quais são os frutos dessa participação? Quais são os encaixes, né, ou as portas que se abrem para essa população imigrante, de maneira que ela ocupe e incida nos processos decisórios do poder público, seja municipal, seja federal, seja estadual? Acho que essa é a nossa discussão hoje, e acho que esse é o intuito, né? De como pensar que essa participação que se faz lá em Guaianazes, lá na Penha, onde que eu moro, lá na Zona Norte, na Casa Verde, na Vila Maria, como que isso chega ao poder público? Como que essa realidade chega, né? E como a gente, enquanto imigrante, se inclui e ocupa esses espaços, como fazemos isso de nosso, né? Porque, como vocês sabem, a gente imigrante, eu não voto, seja a nível municipal, estadual ou federal. Então, apesar dos avanços, né, em termos de políticas públicas e de garantia de direitos para essa população, ainda há um largo caminho a se traçar, né? E a política pública é isso, né? É sempre estar aprimorando, é sempre estar dialogando, mas para isso precisa de uma participação social, né? Precisa para que aqueles que estejam interessados e para aqueles de quem a política pública fala estejam lá para serem ouvidos e também proporem, incidirem, né? E, enfim, dentro desses largos anos tivemos avanços em termos disso, né? Aqui a nível municipal, algumas iniciativas na primeira década de 2010, depois, né, em 2013, houve a criação da Secretaria de Direitos Humanos, na qual atualmente estamos, né? Eu, Ana, aqui minha colega também de coordenação, com a fundação da Secretaria de Direitos Humanos, com a fundação da Coordenação de Políticas para Imigrantes, que isso era uma demanda da própria população, né? Que houvesse um ambiente administrativo, um ambiente, um setor de construção de políticas públicas que viesse a legitimar primeiro, né, a evidenciar a necessidade de garantir direitos da população imigrante e poder coordenar, tanto através de uma perspectiva de diálogo social, né, porque isso foi fruto de todo o diálogo social
com as comunidades imigrantes, com as organizações que prestam apoio para a população imigrante, como o CAMI, a Missão Paz, que estiveram presentes também durante todo esse processo. Então, houveram avanços, né, em termos administrativos e termos legais também, né? Recordando que todo esse processo acompanhou tanto a mudança da legislação nacional, que antigamente era o Estatuto do Estrangeiro, e depois, enfim, não tão nova, mas a Lei de Imigração atual, lá em 2017, e paralelo a isso também a construção da política municipal para a população imigrante, que possibilita que, inclusive, a gente possa ter instrumentos de reunir todos aqui, como é o caso, que, lembrando que nela está prevista a criação do Conselho e sua primeira gestão, enfim, todo o processo que veio após 2016, quando ela foi institucionalizada, né? Então, só para colocar em perspectiva histórica desse processo social, não só da construção legal, né? Você está falando apenas da construção de um ambiente administrativo, burocrático, ou uma lei, mas também levar em conta que todo esse processo passou também por um novo posicionamento do imigrante na cidade de São Paulo, né? A coordenação é ocupada por imigrantes, o conselho tem uma presidenta imigrante, é o primeiro ambiente participativo, perdão, o segundo, mas o primeiro, em termos de imigração, ambiente participativo, onde que são eleitos, onde quem é eleito é imigrante e quem vota é imigrante, né? Dentro de um contexto que a participação política, pelo menos nesses processos eleitorais, é restrita ainda para o imigrante, né? Então, é todo um processo de reverberação da imagem do imigrante na cidade, no país. Isso não quer dizer que a gente não tenha muito que avançar ainda em termos de política pública, né? E acho que esse é o intuito. Esse intuito, inclusive, é avançar no processo de políticas públicas em termos de participação social e dos ambientes que estão disponíveis para essa população, né? E se estão, e como estão. Mas, para além disso, o que o Conselho, a sociedade civil, vem para indicar para que se tornem mais acolhedores, para que possibilitem que mais populações imigrantes, como é o caso, acho que o Daniel está aqui, de Guaianazes, que eu estava conversando aqui com ele no coffee, mas é um pouco difícil eu ir para o centro, eu sou lá de Guaianazes. Sou de Barueri. De Barueri, então de outras cidades também aqui. Então, como que esses ambientes que estão, às vezes, do poder público municipal presente naquele espaço, também se tornem abertos através desses locais de participação social, como são os conselhos participativos, né? Então, acho que minha reflexão vai muito nesse sentido, né? Os avanços que houveram, do posicionamento atual da população imigrante, seja organizada, através de organizações, associações, coletivos, seja de ativismo individual também, né? Como que a gente possibilita e pensa que o poder público se torne mais aberto às contribuições e à incidência deles nas políticas públicas que dizem respeito a eles, né? Eu lembro que a Oriana sempre falava, né, e outros também colegas pela causa imigrante, nada sobre nós sem nós, né? Eu acho que esse é o intuito atual. Que a gente possa pensar, principalmente agora que se dá andamento com as eleições do Conselho Participativo, mas para outras instâncias também de participação social, como vem sendo discutidas, por exemplo, a participação no Conselho de Saúde Municipal, enfim, outras instâncias também setoriais, né, de políticas públicas específicas, que a gente pense a necessidade, reflita como que a gente possibilita que a população imigrante esteja presente, para que se faça chegar as demandas sociais, para que se faça chegar os problemas, para que a partir disso a política pública também possa ter uma perspectiva que muitas vezes é de cima para baixo, mas que tenha um desenho também de baixo para cima, né? Para que esteja mais condizente com as realidades das populações imigrantes, que é múltipla, dos diferentes territórios, e para que assim a gente possa ir avançando e construindo todo um processo de diálogo social que é contínuo, que é um aprendizado também para todos nós, né? Para o próprio imigrante ainda mais, porque não se é apresentado no primeiro momento uma identificação primeiro com o território e a possibilidade de poder estar participando desses ambientes, né? Então, acho que é um chamado para esses diversos atores que compõem a construção de políticas, para que se, de fato, chame para um processo participativo e cooperativo, para além disso, na construção dessas políticas públicas, né? Eu não sei se eu já estourei meu tempo, porque eu sou um pouco prolixo, mas eu queria agradecer de novo todo mundo aqui presente, refrisar que a coordenação de políticas para imigrantes está à disposição de todos, né? A gente sempre está aberto para recebê-los, para conversar, para poder pensar em encaminhamentos de forma coletiva. E, enfim, é um prazer aqui estar nesse primeiro diálogo mais amplo, assim, promovido pelo Conselho, né? E agradecemos todos vocês pela presença. Então, gente, é isso.
precisamos apoiar, né, essa mobilização, essa sensibilização dos próprios imigrantes, tá, na construção dessa política pública, apoiar ele, pedir para eles se levantar e poder participar nessa construção mesmo, né? O imigrante, a maioria, é uma pessoa frustrada. Frustrada porque deixar tudo seus, parar com tudo que você estava fazendo, ainda aquele que são imigrantes vítima da sociedade, como os refugiados, não é fácil sair da sua terra, deixar tudo e ir em outro lugar, onde você vai abraçar coisas que talvez vocês não conhecem, outra cultura, outras realidades, para conseguir reconstruir. É como se for uma pessoa que está renascendo, né? Não é fácil. Que a maioria tem bagagem intelectual, tem perfil, mas não sabe para onde começar. E a maioria são frustrados, com medo. Olha, quando você olha a TV brasileira, você fica frustrado. Porque 60% do que passa na TV brasileira é violência. Eu sou do Congo, eu saí de uma região onde há guerra. E quando eu assisto assim a TV brasileira, nossa, 50% do que passa aí é violência. E aí eu fico ainda com medo, né? Eu digo, onde que eu estou? Como que é? Né? Então, acho que precisa fortalecer, sim, aconselhar, apoiar. E isso, como que eu falo que o imigrante é frustrado? Já que não fala a língua, também não sabe como se expressar. Como que vai chegar a minha mensagem? E como não tem conhecimento também de como funciona, como que é a estruturação política brasileira, onde que eu vou denunciar? Aonde que eu vou avisar? Aonde que eu vou achar informação? Então, a maioria das instituições aqui presentes, da sociedade civil, como pública, sim, pode trabalhar sobre isso. Ajudar o imigrante, orientar ele, para ele saber onde que pode falar sobre esse assunto. Qual é o número que eu posso ligar quando precisar disso? É difícil falar com os imigrantes em geral. Porque eu vou gritar aqui falando em português, tem aquele que está aqui na sala conosco também, que nem escuta tudo. E eu também falando aqui um português errado, talvez eu queria falar melhor, né? Talvez que eu estou colocando as palavras errado também. Então, isso tudo são os desafios para nós imigrantes. E aí, precisa se fortalecer, falar em particular, falar em pequeno grupo com os imigrantes, eles escutam melhor. E a informação passando para o imigrante vai em etapa. Porque a maioria das coisas hoje com a tecnologia são salto nas redes sociais. Mas a maioria dos imigrantes não tem acesso. Eles não chegam e a informação não chega até o imigrante. Então ele fica sem informação. Mas eu acho que com a agilidade de cada um, do meio do trabalho que está fazendo, o atendimento ao imigrante, assistência social, a associação de próprios imigrantes, tem as lideranças, aquele que escuta melhor português, aquele que está mais ligado a essa questão, pode passar informação aos outros, mobilizar, sensibilizar os outros, e isso, a maioria vão se juntar a essa luta para a gente atingir o nosso objetivo, porque a luta, assim, o caminho é ainda longo, né? Mas já tem conquista. E essas conquistas que a gente está chamando para nós ocupar, aproveitar, porque já é conquista, temos que segurar, o caminho é ainda longo. Como é que vamos avançar quando ainda não consegue preencher o que já conquistamos? Precisamos preencher o que já conquistamos para nos posicionar e continuar nesse caminho. Eu vou passar a palavra para a Carolina. Aqui na cidade de São Paulo, a gente é dividido nesses territórios. Então, são 96 distritos que a gente tem na cidade, em 32 subprefeituras. E os conselhos, então, eles são eleitos regionalmente, os candidatos são moradores dessas regiões, e a gente tem 531 vagas para brasileiros e 38 vagas para imigrantes nesse conselho, e essas vagas são distribuídas conforme a população, né? Então, o número de cadeiras imigrantes é baixo, a gente tem, a maioria dos conselhos tem uma cadeira com uma suplência. A Sé é o local, a subprefeitura que tem mais representação, que são 3 vagas para imigrantes, né? Porque acho que é a região da cidade que concentra o maior número de imigrantes. E a nossa eleição, ela era para ter acontecido no ano passado, por conta da pandemia foi sendo adiada, e aqui estamos nesse processo que está um pouco corrido, ele não está sendo... Não estamos tendo o tempo que eu gostaria, estamos um pouco corridos. Nós adiamos, prorrogamos o período de inscrição, então ainda é possível se inscrever até amanhã, às 23h59.
Então, era para ter encerrado na semana passada, nós estávamos com baixa procura, de modo geral, não só de imigrantes, mas de modo geral. Então, a gente prorrogou as inscrições até amanhã e a nossa eleição acontece no final de agosto. Aqui eu trouxe uma pequena apresentação, um resumo, né, do que é o Conselho Participativo Municipal, para quem não conhece. Ele, então, como eu já disse, foi criado em 2013. Ele é um organismo autônomo, reconhecido pelo poder público, ou seja, ele é somente sociedade civil, não tem participação do poder público no Conselho Participativo. Nas subprefeituras tem sempre um funcionário da subprefeitura para fazer uma interlocução entre o Conselho e o poder público, mas esse funcionário não tem ingerência sobre o Conselho, sobre as pautas do Conselho, sobre as reuniões do Conselho, tá? É um órgão realmente autônomo. Então, a quantidade de cadeiras varia conforme a população local, né? O maior conselho é o da Sé, que tem 43 conselheiros, já incluindo os imigrantes, e o menor conselho fica no Jabaquara e na cidade de Tiradentes, que tem 8 conselheiros. Todos têm os representantes imigrantes, são 38 vagas na cidade, e a gente respeita a paridade de gênero, incluindo nas cadeiras de imigrantes, então 50% do conselho tem que ser para mulheres. Como a gente tem uma cadeira na maioria dos conselhos, se houver um candidato homem e um candidato mulher, a mulher vai ter preferência para assumir essa cadeira, porque a gente respeita a paridade. Pode ir passar para o próximo, por favor. A função do conselho. Então, basicamente, o conselho tem a função de fiscalizar as ações públicas naquele território, se a subprefeitura está executando de acordo o orçamento da região. Ele tem a função de articular com os diferentes segmentos da sociedade civil. São vários conselhos na cidade, né? Então, além dos imigrantes e do participativo, tem conselho de saúde, tem conselho na educação, nas UBSs, né? A gente está mapeando, mas acho que são mais de 50 conselhos na cidade. A maioria das secretarias tem conselho de participação social. E o conselho também tem a atribuição de levar as demandas daquela região para a subprefeitura. E embora a subprefeitura tenha uma atuação mais limitada, mas ela tem a função de fazer essa interlocução com as outras secretarias da prefeitura e levar essas demandas até as secretarias que têm a atribuição de atender, né? Então, aqui, como eu já falei, né, monitorar a execução orçamentária, a evolução dos indicadores, se o programa de metas está sendo cumprido, colaborar no planejamento, na mobilização local, né, manter comunicação com os outros conselhos gestores. Podemos passar para o próximo. E aqui a gente tem, repetindo um pouco, mas esse é o papel do conselheiro, né? Ele tem que articular. Então, assim, é importante a gente estar aqui hoje apresentando o conselho, porque, claro, a pauta dos imigrantes pode ser que seja diferente da pauta do conselheiro brasileiro que está ali, né? Então, essa participação é garantida justamente para que todas as pautas sejam levadas ao Conselho e ao conhecimento do poder público, né? Afinal de contas, como alguém disse aqui, acho que foi Hortense, os conselheiros estão na cidade, nos bairros, nas regiões, então ninguém melhor que vocês para saber o que precisa naquela região, né? Acho que podemos passar aqui, acho que eu me repeti um pouquinho. Então, o processo eleitoral do Conselho Participativo. Como eu disse, a eleição era para ter acontecido ano passado. Por conta da pandemia, o prefeito prorrogou o mandato. Tá? Os conselheiros têm mandatos de 2 anos e eles podem se reeleger uma vez consecutiva. Então, podem ficar até 4 anos no conselho. Esse mandato já se estendeu, né? E nós temos um prazo até 31 de agosto agora para encerrar esse processo eleitoral. Por isso, a gente está correndo com esses prazos. A gente vai eleger 569 conselheiros, já incluindo as 38 cadeiras extraordinárias para imigrantes, 50% das vagas para mulheres. E a gente criou um site para tentar facilitar as inscrições, né, para a pessoa não ter que ir numa subprefeitura se inscrever. E aí, para concorrer, basta que a pessoa more naquela região. Ela tem que comprovar ou com um comprovante de endereço ou com uma autodeclaração que ela mora na região daquela subprefeitura e ela vai se candidatar naquela subprefeitura. No caso dos imigrantes, só imigrante vota em imigrante. Então,
também tem essa questão. Eu, como brasileira, não posso votar no imigrante. Os pares votam nos pares. É uma regra que está no decreto de 2019, que eu acho que pode ser melhorado esse decreto, mas como eu cheguei há pouco tempo, mas é uma discussão que a gente pode fazer para a próxima eleição, né? A gente já viu que tem alguns pontos ali que a gente pode evoluir nesse decreto. Podemos passar. Aqui foi o site que a gente criou para se inscrever, né? Então, prefeitura.sp.gov.br/eleição CPM. Até amanhã, 23h59, dá para fazer a inscrição. A eleição no dia 28 de agosto, domingo, das 9 às 5, nas 32 subprefeituras. Da participação do imigrante de forma ativa. Pensar dentro dessa realidade que o imigrante se encontra dentro dos bairros e dentro também do município. E a gente nunca pensa nos canais de comunicação, né? Temos que expandir os canais de comunicação e aproveitar, criar parcerias com a rede de imigrantes. Tem muitos comunicadores imigrantes que divulgam o trabalho e agora esse conselho participativo, que eu acho fundamental, eu acho que todo mundo concorda em ocupar espaço. Mas como o imigrante vai ocupar espaço se aqui somos pouquinho, não chega nem 1% da participação aqui. Somos mais. Mesmo tendo feito no sábado, o pessoal está lá na feira trabalhando. Né? Então, temos que pensar outras formas de canalização, de comunicação para ampliar a participação. Dar os instrumentos necessários, porque de que adianta eu criar proposta para a saúde se eu não sei quem está lá na saúde? Então, criar também, talvez, uma coisa do conselho, quando sair o resultado, ver quem são os candidatos, em que bairros, para a pessoa ser motivada a votar. E é importante enfatizar a ocupação de espaço. Nós temos que dar também outras ferramentas. Nós temos que preparar a população para a participação. Sempre falamos de participação, 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 mas na verdade a gente não está criando mecanismo de participação, de controle social, da importância desses espaços. A migração, ela muda constantemente. Então nós temos também que atualizar e responder dentro dessas realidades. Eu naturalizei agora. Quando eu entrei, eu ainda estava com o RNM, hoje eu estou com o RG. Na verdade, não era minha proposição voltar a uma nova candidatura, mas eu estou lançando para a comunidade, chamando a comunidade para que vá, então, ocupar os espaços que estão deliberados para imigrantes. O que está acontecendo muito, Tereza, pela voz ativa que tenho na comunidade, eu percebo que a comunidade hoje está meio arredia com relação a participar de que forma. Sendo que o imigrante, nós somos tidos, e todo mundo sabe, né, pessoas com alguma questão de vulnerabilidade aí dentro. Então, vai participar das reuniões do conselho, quem vai manter aí a passagem do ônibus e tudo mais, é participação social apenas. E deixa eu falar aqui uma coisa que é muito verdade, que eu estou reunindo muito com a comunidade, e essa questão de ser apenas o social já não deixa tão interessante para a comunidade imigrante estar participando dos conselhos. Tá? Outra coisa, não vou mais poder, né, fazer parte como imigrante, já que hoje eu tenho uma dupla nacionalidade, mas a gente está estendendo, sim, divulgando, para que a comunidade venha fazer parte. Estou no conselho ainda, como a senhora falou, por conta da pandemia, né, 2019 já teria entregue, mas estamos aí até ocorrer agora a eleição para poder deixar a cadeira para quem queira se candidatar. Eu falo que, pela experiência, foi muito bom para mim participar da construção na minha região, né, fazer parte aí, levando a demanda da comunidade no geral, não só a de imigrantes, né? Tem esse parênteses que sou imigrante, vou ter imigrantes, mas na região não mora só imigrante. E quando eu vou ver casos relacionados à minha região, questão de zeladoria, falando de limpeza, iluminação e tudo mais, questões de hospitais e participar da construção, né, do plano anual, onde vai ser emprego o dinheiro que vai para a região, o que precisa ser construído. Então, aí seria algo para a comunidade no geral, não só para a comunidade imigrante. Então, acho que isso é algo que tem que ser trabalhado mais para frente, claro, estamos muito já avançados agora, né, nessa nova gestão para falar em mudanças, mas que precisa ser revisto, sim, porque a partir do momento que você reside, não é mais uma região imigrante, é uma região do todo, do plural. Então, seria viável que toda a comunidade pudesse votar em quem quisesse, né? Vai votar no imigrante, no brasileiro não pudesse votar. Tá bom? Obrigada. Isso. Teve uma mudança da última eleição para essa. Antes a gente só podia votar em um candidato, agora a gente alterou e vai poder votar em até 3.
Mas no caso do imigrante, como são poucas cadeiras, acho que essa não faz diferença. Eu gostaria que vocês fizessem essa contribuição para a gente, se possível, por e-mail, para a gente poder levar essa discussão.